quando perdoar for tão amargo, aprendei de mim. Quando o cansaço for infausto, aprendei de mim. 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 Que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Aprendei de mim. Que sou manso e humilde de coração. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que a nossa reflexão de hoje, junto com o Papa Francisco, nos faz aprofundar. No coração de Cristo brota todo o mistério da Trindade. Cristo se dirige ao Pai e nos envia o Espírito Santo. É uma devoção cristológica, trinitária, a Trindade presente em Cristo, nos falando pelo Espírito. Que o Senhor nos conceda a graça de cada vez mais nos aprofundarmos nessa devoção. Iniciemos fazendo a nossa oração. Ó Deus de amor e ternura, que do coração santo de seu amado Filho brotem rios de água viva para curar as feridas que nós mesmos nos infligimos com a ganância e sede de poder, para reforçar a nossa capacidade de amar e servir, para nos impulsionar a fim de aprendermos a caminhar juntos em direção ao mundo justo, solidário e fraterno. Isto até que, com alegria, celebremos unidos o banquete do Reino Celeste. Aí está Cristo ressuscitado, vosso Filho misericordioso, harmonizando todas as nossas diferenças com a luz que brota incessantemente do seu coração aberto. Bendito sejais. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. A devoção ao coração de Jesus é marcadamente cristológica. É uma contemplação direta de Cristo que convida a união com Ele. Isso é legítimo se tivermos em conta o que pede a carta aos Hebreus no capítulo 12, versículo 2. Correr a nossa prova com os olhos fixos em Jesus. Entretanto, não podemos ignorar que, ao mesmo tempo, Jesus se apresenta como caminho para ir ao Pai. Eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele quer nos conduzir ao Pai. É por isso que a pregação da Igreja, desde o início, não nos detém em Jesus Cristo, mas nos conduz ao Pai. Ele é quem, por fim, enquanto plenitude originária, deve ser glorificado.
Detenhamo-nos, por exemplo, na carta aos Efésios, na qual podemos ver com força e clareza como a nossa adoração se dirige ao Pai. Dobra os joelhos diante do Pai, no capítulo 3, versículo 14. Já no capítulo 5, versículo 20, um só Deus e Pai de todos, acima de todos, no meio de todos e em todos, sempre rendei graças a Deus que é Pai. O Pai é aquele a quem estamos destinados. Por isso, São João Paulo II dizia que toda a vida cristã é como uma grande peregrinação para a casa do Pai. É o que experimentou Santo Inácio de Antioquia no seu caminho para o martírio. Dentro de mim há uma água viva que murmura e diz: vem para o Pai. Ele é, acima de tudo, o Pai de Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso. Quando o Filho se fez homem, todos os desejos e aspirações do seu coração humano se dirigiram ao Pai. Se virmos como Cristo se referia ao Pai, podemos constatar esse fascínio do seu coração humano, essa orientação perfeita e constante para o Pai. A sua história nessa nossa terra foi um caminhar sentindo no seu coração humano um apelo incessante para ir ao Pai. Sabemos que a palavra aramaica que ele usou para se dirigir ao Pai foi Abá, que significa paizinho. No seu tempo, essa familiaridade incomodava alguns. É a expressão que Jesus usou para falar com o Pai quando surgiu a angústia da morte. Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Reconheceu-se sempre amado pelo Pai, porque me amaste antes da criação do mundo. E no seu coração humano, Jesus ficou em êxtase ao ouvir o Pai dizer-lhe: Tu és o meu Filho amado, em ti eu me agrado. O quarto evangelho diz que o Filho eterno do Pai esteve sempre no seio do Pai. Santo Irineu refere-se ao Filho de Deus existindo desde sempre junto do Pai. E Orígenes sustenta que o Filho persevera na contemplação perpétua da profundeza paterna. Por isso, quando o Filho se fez homem, passou noites inteiras conversando com o Pai amado no cimo da montanha. Dizia: eu devo estar naquilo que é de meu Pai. Vejamos as suas expressões de louvor. Jesus exultou no Espírito Santo e disse: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. E as suas últimas palavras, cheias de confiança, foram: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Voltemos agora o nosso olhar para o Espírito Santo, que enche o coração de Cristo e arde nele. Porque, como dizia São João Paulo II, o coração de Cristo é a obra-prima do Espírito Santo. Não se trata apenas de uma coisa do passado, pois no coração de Cristo é viva a ação do Espírito Santo, ao qual Jesus atribuiu a inspiração da sua missão, e do qual, na última ceia, prometera o envio. É o Espírito que ajuda a acolher a riqueza do sinal do lado traspassado de Cristo, do qual brotou a Igreja. Em suma, só o Espírito Santo pode abrir diante de nós esta plenitude do homem interior que se encontra no coração de Cristo. Somente Ele pode fazer com que dessa plenitude consigam aurir força gradualmente também os nossos corações humanos. Se buscamos aprofundar o mistério da ação do Espírito, vemos que ele geme em nós e diz Abá. E a prova de que os sois filhos é que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama Abá, Pai. Com efeito, o próprio Espírito se une ao nosso espírito, atestando que somos filhos de Deus. A ação do Espírito Santo no coração humano de Cristo provoca constantemente essa atração ao Pai. Quando pela graça nos une aos sentimentos de Cristo,
fazendo-nos participantes da relação do Filho com o Pai. Ele é espírito de adoção filial, mediante o qual podemos clamar: Abba, ó Pai. Assim, a nossa relação com o coração de Cristo transforma-se sob o impulso do Espírito, que nos orienta para o Pai, fonte da vida e origem última da graça. O próprio Cristo não deseja que nos detenhamos somente nele. O amor de Cristo é a revelação da misericórdia do Pai. O seu desejo é que, impelidos pelo Espírito que brota do seu coração, com ele e nele, nos dirijamos ao Pai. A glória dirige-se ao Pai por Cristo, com Cristo e em Cristo. São João Paulo II ensinou que o coração do Salvador convida a subir de novo ao amor do Pai, fonte de todo o amor autêntico. É exatamente isso que o Espírito Santo, chegando a nós a partir do coração de Cristo, procura alimentar nos nossos corações. Por isso, a liturgia, sob a ação vivificante do Espírito, dirige sempre ao Pai a partir do coração ressuscitado de Cristo. Perspectiva trinitária. Senhor, iluminai-nos com o coração de Cristo, onde brota o seu amor por nós. E através de seu amor, mantenhamos viva nossa convicção cristã. E que na perspectiva trinitária, vejamos Cristo como um caminho que nos leva ao Pai. E que, conforme disse São João Paulo II, sigamos na vida cristã como peregrinos rumo à casa do Pai. E que, reconhecendo Cristo como a obra-prima do Senhor, vejamos nele, viva e presente, a ação do Espírito Santo entre nós, o Cristo e o Pai. E que na profundidade do mistério, em nossa humanidade, nos conectemos através do coração no Espírito Santo com o Filho e o Pai. E que assim, com Cristo, por Cristo e em Cristo, alimentemos nossos corações para que possamos subir até vós, nosso Pai. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Nós somos caminheiros que marcham para o céu. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Da noite da mentira, das trevas para a luz, busquemos a verdade, verdade é só Jesus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Hoje falaremos de Santa Elizabeth da Trindade. Elizabeth Catês foi uma monja carmelita descalça, contemporânea de Santa Teresinha. Nascida em 1880 na França, viveu e morreu em Dijon. Seu pai morreu quando ela tinha 7 anos de idade, deixando sua mãe viúva com 2 filhas para cuidar. Fez sua primeira comunhão com 11 anos e esse fato a fez mudar completamente seu forte temperamento. Conta que certa vez, quando ainda era criança, sua mãe deu um boneco seu para servir de menino Jesus no presépio da igreja. Quando Elizabeth o reconheceu, ela começou a gritar com o padre durante a missa. Teve que ser tirada da igreja em meio a risos geral.
Porém, sua mãe, percebendo isso, começou a lapidar sua filha para que não sucumbisse a esse temperamento. E o Santíssimo Sacramento foi o grande milagre para que ela conseguisse controlar a sua fúria. Mas teve que lutar durante muito tempo contra esse sentimento. Com apenas 14 anos, fez voto perpétuo de castidade e se sentiu chamada ao Carmelo. Porém, quando contou à sua mãe, ela não recebeu muito bem a notícia e disse que Elizabeth só poderia entrar com 21 anos. Essa espera foi para Elizabeth um verdadeiro martírio, mas ela aguentou tudo com resignação e paciência. Morreu quando tinha apenas 26 anos, com uma doença chamada mal de Addison, doença que atinge a glândula suprarrenal, afetando o metabolismo, onde o paciente não consegue se alimentar normalmente, fazendo com que Santa Elizabeth só se alimentasse de chocolates e queijos. Quando faleceu, havia perdido vários quilos e sofrido muito, mas com uma santa paciência, suportou tudo com muita virtude. Seus textos se baseiam principalmente nas cartas paulinas, onde encontrou um rico tesouro, e para ela a grande realização do ser humano enquanto casa de Deus é ser louvor da glória, e essa seria a sua missão na terra. Santa Elizabeth tinha um grande amor por Nossa Senhora, em quem ela via um verdadeiro exemplo, um molde para a santidade. Dizia a santa que Maria era o perfeito modelo, pois guardava os segredos em seu coração e os meditava. Seguindo assim os seus passos, seus maiores exemplos carmelitas eram Santa Teresa, São João da Cruz e Santa Teresinha, que em sua época ainda não havia sido sequer beatificada, mas que Santa Elizabeth já conhecia e se inspirava. Santa Elizabeth da Trindade, rogai por nós. Teu pão, ó Senhor, nos sustenta na luta de um mundo melhor. O teu evangelho transforma, tu és nosso Deus Salvador. Teu pão, ó Senhor, nos sustenta na luta de um mundo melhor. O teu evangelho transforma, tu és nosso Deus Salvador. Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje, que possamos cada vez mais crescer no amor à Trindade. Através da devoção ao coração de Cristo, possamos beber da fonte salvadora do Espírito que brota do amor do Pai. Que o Senhor nos conceda então esta graça de vivermos sempre na fé, vivermos no amor, e que Ele, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe e nos guarde. Amém. Paz e bem.